Bom dia. Então, hoje nós vamos ver a questão do Haiti, comparando com São Paulo, com o Brasil, né, particularmente, e a partir da música, como vocês já viram na semana passada, do Caetano Veloso e do Gilberto Gil, o Haiti, tá? Chama Haiti a música. E a grande questão é essa: o que ele quer dizer com o Haiti é aqui, o Haiti não é aqui? Tá? Essa é a grande questão que está colocada aí. Deixa eu colocar em modo de apresentação, que fica melhor para vocês verem. Vamos lá. Haiti é uma música de 1993. Ela é uma música de protesto, né, que foi lançada por Gilberto Gil e Caetano Veloso. 93 foi um ano depois da famosa chacina do Carandiru, que foi em 2 de outubro de 1992. Não por acaso, na música, ele fala sobre o caso de Carandiru. Nesse período, em 92 mesmo, aconteceu também o massacre da Candelária, em que um grupo de jovens, jovens de rua, foi assassinado por milícias no Rio de Janeiro. Então, era um período em que estava muito efervescente essa questão racial, e é nesse contexto que o Gilberto Gil e o Caetano Veloso fazem essa corajosa música, chamada Haiti. Bom, Haiti, ela é uma música interessante porque ela fala do racismo em diversas categorias. Em primeiro lugar, tem uma frase, uma parte do Haiti que mostra bem a questão da música Haiti, que mostra a questão do racismo no sentido racial mesmo, o racismo racial. Ele diz assim: quando você for convidado para subir no adro da Fundação Casa de Jorge Amado, para ver do alto a fila de soldados, quase todos pretos, dando porrada na nuca de malandros pretos, de ladrões mulatos e outros quase brancos tratados como pretos. Então, ele apresenta aqui, a face mais evidente do racismo, enquanto o racismo racial mesmo. Ser preto, na sociedade brasileira, tá, é ser vítima de racismo. Tá? Então, ele vai falar do racismo racial. Mas ele não fala apenas do racismo racial nessa música. Vejam, por exemplo, esse outro trecho em que ele fala do racismo social. Só para mostrar aos outros quase pretos, e são quase todos pretos, e aos quase brancos pobres, como é que pretos, pobres e mulatos, e quase brancos, quase pretos de tão pobres, são tratados. Vejam que aqui o racismo atinge também os brancos pobres. Então, nós não estamos falando apenas do racismo racial, nós estamos falando do racismo social também. Aquele racismo que é produto da desigualdade que existe na sociedade entre ricos e pobres. Também é possível a gente pensar no racismo como racismo ambiental. Não é por acaso que tanto Haiti, a cidade de Porto Príncipe, que está na foto ali, é a capital do Haiti, quanto Brumadinho, que é uma cidade de Minas Gerais, foram vítimas de verdadeiras tragédias ambientais. E são cidades pequenas, com a grande maioria dos moradores pobres, e negros. Então, chama atenção justamente para esse fato. Então, vejam que, apesar de uma distância aí de 9 anos entre o Haiti, o terremoto no Haiti, e o estouro da represa lá em Brumadinho no ano retrasado, vocês têm esses dois fatos aí. Mas os dois atingem particularmente os pobres e a grande maioria das pessoas pobres que vivem nessa cidade. Portanto, o racismo é também ambiental. Também ambiental. Racismo ambiental a gente percebe, por exemplo, gente, quando a gente olha para uma cidade e vê
que os lugares mais interessantes para a vida das pessoas estão reservados para os ricos e bem abastados, né? E os pobres, esses são colocados bem longe do centro, né? Bem longe do centro e muitas vezes, né, nas condições mais precárias em que eles vivem. Esse racismo, portanto, ele não é alguma coisa, gente, que é apenas não é apenas preconceito. Quando eu falo de preconceito, eu estou falando da manifestação visível do racismo, tá? O preconceito é muito grave, mas ele é apenas a face visível. O racismo muitas vezes é invisível. Mas o mais grave do racismo é aquilo que um escritor chamado Silvio de Almeida chama de racismo estrutural. Ou seja, o racismo está na estrutura da sociedade. A sociedade é organizada de tal maneira em que aqueles que estão aqui na parte de baixo da pirâmide social carregam sobre si todo o peso da vida e das condições de quem está no topo aqui dessa pirâmide. Então, vocês estão vendo que nesse desenho aqui estão os dois lá dizendo democracia racial, sim. E aí, vejam só, democracia racial para quem? Para os brancos que estão no topo da pirâmide? Para os ricos que estão no topo da pirâmide? Então, o que ele chama atenção, o Silvio de Almeida? De que o racismo ele integra todas as dimensões da nossa vida. A organização econômica, política e ideológica da sociedade. Uma coisa também importante da gente entender, gente, é que o racismo é estrutural. O que significa dizer isso? Ele está na estrutura da sociedade. Ele está normalizado. Então, é mais ou menos assim. Tem escravidão hoje? Se eu perguntar para você se tem escravidão hoje, num primeiro momento, a pergunta ela pode falar, não, não tem. Eu não me lembro de ter encontrado ninguém arrastando corrente pela rua. Eu não me lembro de ter visto ninguém apanhando, apanhando numa praça com um chicote. Eu não me lembro de ter visto, tá certo? As pessoas vivendo em senzalas. Então, se a gente olha num primeiro momento a questão da escravidão, ela não é estrutural. O que não quer dizer que não tem escravidão. Tem escravidão aí. Só que hoje, a escravidão não faz parte da estrutura da sociedade. Ela residualmente pode estar colocada. E precisa, e é objeto de denúncia. Mas na época da escravidão estrutural, o que acontecia? Ninguém poderia ser, por exemplo, condenado a ir para a cadeia porque escravizou alguém. Porque escravizar fazia parte da sociedade. Era uma sociedade composta de escravos e livres. Eu estou fazendo isso para comparar com vocês. Ou seja, a escravidão existe ainda? Existe. Se a gente olhar, tem 27 milhões de escravos no mundo hoje. O Brasil já tem... a gente tem notícia de que tem mais de 10 milhões de pessoas aí escravas, vivendo em regime de análogo à escravidão. Tá? Agora, não é estrutural, no sentido de que, se você denunciar alguém que está escravizando o outro, ele vai ter que responder perante a lei. Por que o racismo é estrutural? Porque ele é o normal. Ele é o que está organizado. Ele está constituído da sociedade. O não ser racista é que é anormal. Ser antirracista é que é anormal. A maioria das pessoas naturalmente são racistas. A maioria das instituições naturalmente é racista. Só que não é naturalmente, isso foi construído historicamente. Então nós temos instituições racistas, ambientes racistas, sociedades racistas. Por isso que esse racismo é estrutural. Tá? Bom, continuando. Por que, para falar disto, o Caetano Veloso e o Gilberto Gil falaram do Haiti? Então vamos entender um pouco mais isso. O Haiti é essa ilha que vocês estão vendo aqui, ó. Fica nessa ilha. Essa ilha chama Ilha de Hispaniola. Tá vendo que eu estou passando o cursor aqui? E nessa ilha, a parte que fica a leste é
a República Dominicana. A parte que fica a oeste aqui do Oceano Atlântico é o Haiti. Então, nessa ilha de Hispaniola tem dois países, República Dominicana e Haiti. Então, o Haiti é o país que fica na parte mais ocidental, né, da ilha de Hispaniola. Por que o Haiti, né, aparece? Então, portanto, o Haiti fica aqui no Caribe. O Caribe faz parte da América Central. Tá? Isso não é na África, essa é a grande questão. No entanto, quando o Haiti foi colonizado pelos espanhóis no primeiro momento e depois pelos franceses, tá? O que acontece? Primeiro, quando os espanhóis chegaram aqui, eles começaram a primeira chegada, os espanhóis chegaram a partir daqui. Aliás, essa ilha aqui, gente, é a ilha que Colombo chegou em 1492. Foi aqui que começou o descobrimento da América, a partir da parte insular aqui da América Central. Ora, só que aqui o que aconteceu? O que eles fizeram? Eles dizimaram os índios que viviam aqui, os índios arauáques, né? E precisaram de trazer para trabalhar nas plantações de cana-de-açúcar gente que foi trazida pelo tráfico de escravos. E aí, como é que eles fizeram isso? Eles foram na África, raptaram famílias, sequestraram essas famílias, colocaram nos navios negreiros, nesses porões, trouxeram para a ilha, né, e ali escravizaram. Não é por acaso que 90%, 9 de cada 10 pessoas que vivem no Haiti hoje são negras. Então, é um país de população negra, tá? E um país muito pobre, muito pobre. Tá? Então, é exatamente por essa razão que é feita essa comparação. O Haiti foi uma colônia da Espanha, depois piratas franceses tomaram o país dos espanhóis e se tornou uma colônia francesa. Bom, os colonizadores, no Haiti, assim como no Brasil, implantaram a mão de obra escrava, com mão de obra escrava, o cultivo da cana-de-açúcar. Então, vocês estão vendo, por exemplo, a imagem que eu coloquei aí, que é uma imagem de época, né, uma tela do Debré, que mostra os negros trazendo a cana-de-açúcar, levando para o engenho, moendo na moenda, colocando na caldeira, enfim, todo o trabalho e toda a produção, ela girava em torno da escravidão. Era economia agroexportadora. Né? Aquele tripé que uma vez eu comentei com vocês, formado por três situações. Latifúndio, grandes propriedades de terra na mão dos senhores de terra. Tá? Monocultura, só produzia cana-de-açúcar em larga escala para poder vender no exterior com um preço mais interessante. E mão de obra escrava. Tá? Como no caso do Haiti, eles dizimaram a população, mas dizimaram, sobrou nada. Eles dizimaram a população indígena, então eles vão começar essa obra através da escravização de pessoas trazidas da África. E foi a partir dessa experiência que esse modelo de escravidão foi sendo implantado depois em todas as Américas. Tá? Então, depois isso vai ser levado desde o sul dos Estados Unidos, a América Central e toda a América do Sul, inclusive o Brasil. Acontece o seguinte, diferentemente do Brasil, a colônia do Haiti, essa colônia de Santo Domingo, ela foi objeto de uma luta muito feroz dos haitianos, dos negros africanos, contra os seus senhores, já no século XVIII. Tanto que o produto dessa luta e dessa guerra
contra a escravidão, trouxe a abolição da escravidão naquela região ainda em 1794. Vejam que o Brasil só vai abolir a escravidão em 1888. Isso significa que no Haiti, diferentemente do Brasil, a escravidão foi abolida 100 anos antes. 100 anos antes. Tá? Mas mais do que isso, além do Haiti abolir a escravidão, o Haiti fez uma grande mobilização que gerou a Revolução Haitiana contra aqueles que governavam a ilha. E essa revolução trouxe e produziu a primeira independência, uma das primeiras independências da América depois da independência dos Estados Unidos, é claro. E essa independência aconteceu em 1º de janeiro de 1804. E olha o que é mais interessante. Eles tornaram o Brasil o país independente em 1804 e criaram a primeira República Negra Livre das Américas. Então, o Haiti, gente, se transformou numa república livre, em pleno início do século XIX. Era o país latino-americano livre, de negros livres, num continente totalmente dominado por outros países que eram o quê? Que eram países escravistas. Então, é exatamente isso que vai acontecer no Haiti. E aí eles mudam a organização econômica, política e social do Haiti e começam a construir um tipo de sociedade que coloca o interesse da população e da maioria da população, que são os negros, acima dos interesses dos grupos econômicos e daqueles que antes governavam o país. Tá? Vocês estão vendo esse quadro aí, é um quadro muito interessante, né, que representa justamente esse momento da República do Haiti, quando os negros se libertam, né? Então, que, na verdade, do ponto de vista dos haitianos, né, a sua libertação ela acontece efetivamente quando eles assumem o governo da ilha. Tá? E aí eles se tornam protagonistas da própria história. É interessante a gente lembrar que isso está acontecendo num contexto em que, na Europa, estava acontecendo, como vocês já viram nas minhas aulas, várias revoluções burguesas, que na Europa havia ideais iluministas e esses ideais iluministas estavam em alta. E qual é a importância disso? É que isso vai ter uma influência muito grande sobre o Haiti, principalmente, porque o Haiti era uma colônia francesa. E aí você tem um movimento que, se por um lado a Revolução Francesa, vejam, a Revolução Francesa foi em 1789. Produto dessa Revolução Francesa, em 1789, você tem uma revolução burguesa que, entre outras coisas, é contra a escravidão. Porque vocês se lembram que a Revolução Francesa trazia na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 1791, a ideia de que todos os homens são iguais. Se todos os homens são iguais, não dá para um ser superior ao outro e ser dono do outro. Né? Então, essa ideia da igualdade era uma das bandeiras. Ora, isso vai fazer com que essas ideias elas influenciem muito a colônia francesa, porque essas notícias chegam no Haiti. Essas notícias chegam ali através das elites também. E, ao mesmo tempo, essas ideias vão fazer com que aquela classe média que existia e que estava se formando de crioulos também se alie, de certa maneira, a aqueles negros haitianos contra as elites coloniais da época. Tá? Então, isso tudo vai formar um caldo de cultura que vai criar as condições para que o Haiti seja uma república negra livre, né, no início do século XIX. Bom,
E aí é uma coisa muito interessante, que é o seguinte, né? O Haiti se torna um modelo de república livre, negra, né? Mas é como se fosse um oásis. Num deserto de países escravistas, você tem aquela exceção. Ele era uma grande exceção. Por quê? Porque todos os outros países da América ainda eram escravistas, poucos tinham começado o seu processo de libertação dos escravos, e ainda menos ainda haviam países, né, que tivessem instalado uma república livre, uma república a partir dos interesses da grande maioria de negros. E aí tem uma coisa muito curiosa que eu vou contar para vocês, que é interessante. Nessa época, no Brasil, o que é que estava acontecendo? Tá? O Brasil, ele era uma colônia de Portugal. Em 1822, o Brasil se tornou um país independente. Ele rompeu com Portugal e aconteceu o quê? E passou a se tornar um país livre, em tese, né, independente de Portugal, com um rei próprio, com um rei desse país, que era Dom Pedro I. Aí vocês vão falar, mas esse não era filho do outro rei que estava? Era, né, era filho do rei de Portugal. Mas o fato é que, enquanto Estado, ele era um Estado independente. Mas havia vínculos profundos entre eles. Tá? Então, olha só, o que está acontecendo? O Brasil, 1822, faz a sua independência, mas a independência que o Brasil estabelece, diferente do Haiti, não traz a libertação dos escravos. Muito pelo contrário. Cria-se uma monarquia assentada na lógica da escravidão. A escravidão, ela é parte inerente desse modelo econômico, político, social que existia no Brasil. E aí tem uma coisa muito interessante. Tem um documento histórico que é uma carta que foi feita para o rei Dom João VI, um espião francês que esteve no Brasil em 1823, portanto, um ano depois da independência, escreveu uma carta lá para o rei de Portugal, falando assim: olha, você precisa de falar para teu filho que ele tem que tomar cuidado. Por quê? Porque lá no Brasil, as elites portuguesas que ficaram depois da independência e as elites brasileiras, daqueles que viviam lá, estão brigando muito pelo poder, né? E o Partido dos Brasileiros está numa disputa com o Partido dos Portugueses muito grave, muito grande. E aí, o que eles não estão percebendo? É que, enquanto o Partido dos Brasileiros briga com o Partido dos Portugueses, um outro partido está crescendo muito. Sabe que partido que está crescendo muito? O Partido dos Negros. Partido dos Negros. E esse partido aí, ele é muito mais perigoso para nós. Porque se esse partido tomar o poder, eles vão fazer que nem aconteceu no Haiti. Então, assim, havia um pavor das elites americanas com relação ao que tinha acontecido no Haiti. O pavor das elites e se a moda pega, né, e os outros países aqui, né, e as outras colônias das Américas resolverem também se rebelar com as suas metrópoles e conquistarem e criarem repúblicas livres e independentes, que nem aconteceu lá no Haiti. Então, gente, é muito curioso isso daí, né? Agora, vamos pensar aqui. Vocês acham que tinha um partido político de negros no Brasil nessa época? Claro que não, de jeito nenhum. Então, o que ele está falando?
ele está usando uma figura de linguagem para chamar a atenção de que, enquanto ficam esses portugueses, esses brasileiros brigando, daqui a pouco vão falar a palavra fatal, que é liberdade, e essa palavra tem um poder danado. Mas falar em liberdade num país de escravos é a mesma coisa que acender um fogo numa gasolina, né? Então, olha só que interessante. E aí, eu até pus um trechinho para vocês, só para a gente ver aqui, que ele diz assim, ó, no Brasil, há um terceiro... Aqui esse negócio fica em cima. Deixa eu ver se eu consigo baixar também isso aqui. Isso. No Brasil, há um terceiro partido, o dos negros, que é o mais perigoso, porque é o mais numeroso. Claro, mais de 3 milhões de pessoas foram trazidas da África para serem escravizadas no Brasil. Os brancos não percebem que, se continuarem a falar de direitos, de igualdade, vão acabar falando em liberdade. Palavra terrível num país de escravos. Vejam, é um espião francês a serviço de Dom João, mandando avisar o rei do Brasil que, enquanto as elites brasileiras estão brigando, está surgindo na sociedade grupos de negros que estão começando a discutir a liberdade. Tá? Vejam, gente, não tinha partido de negro nenhum no Brasil. Diferentemente dos Estados Unidos, que nem eu mostrei ali a imagem dos Panteras Negras, que tiveram aí nos anos 70, né, os Panteras Negras eram um partido de negros mesmo. Não era um partido oficial também, mas era um partido político com organização militar, com organização de Estado, para disputar o poder. Isso nem tinha no Brasil, nem tinha, mas já era razão de apavoramento para as elites, tá? Olha só. Por quê? Porque, na verdade, o que as elites temiam? Elas temiam que o Brasil e as outras colônias da América virassem um novo Haiti, e construísse um país independente. Olha o outro trecho que eu separei para vocês dessa mesma carta. Então, quase o final. Toda a independência, que foi feita em 1822, acabará no Brasil com a revolta dos escravos, que, quebrando suas algemas e massacrando os brancos, farão do Brasil um novo Haiti. Tá? Na verdade, no texto mesmo original, ele fala assim, uma cópia brilhante, né, dessa terrível experiência que foi o Haiti. Então, vejam que coisa mais interessante. Tá? Então, assim, o que a gente percebe dessa história toda e aonde eu quero chegar? Tá? Quando o Caetano Veloso e o Gilberto Gil fizeram aquela provocação com a música Haiti, eles nos trouxeram uma questão interessantíssima para a gente discutir, que é a seguinte, né? O que teria sido do Brasil, o que seria do Brasil hoje, se, ao invés de sermos um país que se constituiu como uma colônia de interesses de outros países, se a gente tivesse se tornado um país lá atrás livre, um país governado pela sua própria gente, pela maioria das pessoas que aqui viviam? Essa é a grande questão, tá? Ao não acontecer isso, o que foi que a gente viu acontecer no Brasil? Assim como no Haiti, que, infelizmente, depois de muitos anos, né, as elites conseguiram novamente reconquistar a ilha, né, e hoje está muito distante do que era antes, tá? Esses países se tornaram símbolo, né, de um novo tipo, né, de estrutura de organização de classe, aonde o racismo atinge diretamente a grande maioria da população. E isso é uma realidade que a gente vê até os dias de hoje, tá?